Bom dia a todos. Preciso começar a lembrar de fazer a barba, né? Antes de vir para a igreja. Vim de terno e gravata, que agora tá filmando, né? Então tem que vir mais arrumado. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Jó, capítulo 19. Hoje nós vamos ler o capítulo 19 de Jó. Para aqueles que têm acompanhado o tema dos estudos desde o começo do ano, nós temos estudado o Evangelho da Adversidade. E dentro desse tema, nós temos olhado com atenção, com carinho, para esse tema sobre o sofrimento, sobre as adversidades, sobre os problemas que a gente enfrenta na vida. E, na verdade, o nome que foi dado para essa série é justamente o Evangelho da Adversidade, porque existe na adversidade boas novas. Essa que é a verdade. O Evangelho significa uma boa notícia, ou boas novas. Então, por incrível que pareça, por mais contraditório que pareça, na adversidade existe Evangelho. Na adversidade existe boas novas. Na adversidade existe algo de bom. E isso nós vamos ver no capítulo 19 desse capítulo de Jó. Mais do que nunca, isso é uma verdade. E nós vamos ler então esse capítulo, mas antes da gente ler, eu queria, só para quem não estava domingo passado, fazer uma breve recapitulação. E nós vimos domingo passado que a resposta para o nosso sofrimento e para o sofrimento existente em toda a humanidade está na soberania de Deus. Quando nós estamos sofrendo, muitas vezes a gente procura os motivos e os propósitos desse sofrimento e a gente consegue entender o porquê. A gente consegue saber a razão por trás daquele sofrimento. E isso é muito fácil da gente identificar, por exemplo, quando a gente toma alguma decisão errada, faz alguma burrada, e aí a gente sofre as consequências dessa decisão, a gente consegue linkar claramente, nossa, foi por causa daquilo, né? Então, quando nós sofremos, e a maioria do nosso sofrimento é por consequência da nossa burrice, é por consequência dos nossos próprios pecados que a gente sofre, e toda a humanidade sofre, então é fácil da gente entender o sofrimento. Mas existem situações, como foi a situação de Jó, que ele não entendia. Porque Jó não estava sofrendo por causa de algum pecado ou pecados que ele havia cometido. E vários discursos com os amigos de Jó deixam isso claro. Que Jó, o primeiro versículo do livro, fala que ele era um homem reto e íntegro e temente a Deus, mas que sofreu demasiadamente. Então, quando a gente não consegue encontrar a razão do sofrimento, nós temos que descansar na soberania de Deus. Porque é na soberania de Deus, e Jó não entendia isso, mas nós que estamos lendo a história de fora, a gente sabe por que Jó sofreu, mas Jó não estava sabendo, Jó não estava entendendo. A gente sabe que Jó estava passando por uma provação, e que Deus estava testando o amor de Jó, né? Se o amor de Jó, pelas suas riquezas, pelos seus bens, pela sua família, pela sua própria vida, era maior do que o seu amor para com Deus. Isso era a prova de Jó, né? Mas ele não sabia disso. Ele não participou da conferência que houve lá no céu, quando Satanás se aproximou, e Deus falou assim, e perceba isso, quem foi que chamou a atenção sobre Jó nessa conferência? Foi Deus. Não foi Satanás que chegou, tá vendo aquele teu servo Jó?
Deus que levantou a questão, está vendo aquele meu servo Jó? E aí Satanás falou, acusou. Ele só te serve, só te ama, só te teme, porque ele tem tudo. E aí Deus deu a permissão para tirar e passar pela provação que ele passou. Então, quando a gente não entende a razão do nosso sofrimento, a gente viu domingo passado que a soberania de Deus é o que nos dá esse amparo, esse alento. E nós vimos, nós não vimos esse versículo, mas esse versículo de Deuteronômio 29, ele diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Para Jó, todo aquele sofrimento e a razão daquilo era encoberto para ele. Ele não entendia. E o versículo diz, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deus foi tão bondoso e gracioso para nos revelar tanta coisa que está na sua palavra, e ele revelou essas coisas para quê? Para que cumpramos. Ao entender que a gente obedeça. Mas existem coisas que o versículo diz no começo, existem coisas que a gente não entende. Elas estão encobertas para o nosso entendimento. Elas pertencem à soberania de Deus. E essas coisas estão fora da nossa esfera de entendimento, fora do nosso campo de atuação. Essas coisas pertencem a Deus. Mas aquelas que nos pertencem, nos cabe obedecer, nos cabe cumprir. E aquilo que a gente não consegue entender, a gente tem que então simplesmente confiar. E a nossa vida cristã, ela não funciona se não tiver fé. Veja, a primeira parte do versículo exige muita fé. As coisas encobertas pertencem a Deus. E se elas estão encobertas para nós, a gente não consegue entender, não consegue saber o porquê, a gente tem que exercitar, então, a fé. As coisas que estão reveladas, então, por estarem reveladas, a gente consegue compreender mais facilmente. Não exige tanta fé, né? Mas o fato é que, para Deus, Hebreus diz, versículo 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se não existir fé, não existe relacionamento com Deus. Porque para você se relacionar com Deus, você tem que primeiro acreditar que Ele existe, que é o que o autor de Hebreus diz. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Então veja, para você ter um relacionamento com Deus, com um ser que você não vê, que você não pode apalpar, que você não tem o contato como nós temos com o contato um com o outro, nós precisamos ter fé para acreditar que um Deus desse tipo existe. Então, se você não tiver fé, você não pode se relacionar com Deus, porque Deus exige fé de nós. E que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Então, o versículo está dizendo que aqueles que têm fé, Deus recompensa essa fé. Deus é galardoador. Então, quando nós buscamos a Deus, Deus se revela. Quando nós temos fé em Deus, Deus recompensa essa fé. E muitas vezes no nosso sofrimento, a gente tem que usar muita fé para entender tudo isso. E para entender que isso tem um propósito bom no final. Não faz nada sentido. Não faz razão nenhuma. Você não consegue ligar os pontos, você não consegue entender o que está acontecendo. Vem burdoada de todo lado e você está quase no nocaute. Como num ringue, você está levando pancada atrás de pancada e você não consegue se estabelecer, os seus pés estão sem base, você está quase caindo. Você tem que ter fé. Nesse momento que você às vezes não entende, mas é necessário fé. E nós mostramos também esse gráfico domingo passado, que mostra aqui o ciclo da água, né? E a gente viu que para o cientista é a natureza normal, o percurso normal da natureza. A natureza cuida, isso é normal da natureza. Mas, pelos inúmeros versículos que a gente viu domingo passado,
a gente vê que é Deus que está por trás da névoa que cai. Deus que está por trás da tempestade. Deus que está por trás da relva verde que cresce. Deus que está por trás do sol que se põe e se levanta todo dia. Deus que está por trás da lua, dos astros, dos seres do nosso universo, que conforme o autor de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz que ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Se ele tirar essa palavra de sustentação, tudo entra em colapso. Então, na verdade, o que parece natural para o olho do homem cientista e do homem natural, nós sabemos que Deus é quem está por trás do ciclo da água. E quando você... não sei se você já fez essa experiência com os dominós. Você coloca os dominós, né? Até é legal, você consegue fazer curvas e fazer um desenho, né? Precisa de vários dominós. E aí um dominó encosta no outro, a causa e consequência, né? Um dominó encosta no outro, derruba o outro e vai caindo, vai caindo, vai caindo, e as coisas vão acontecendo. Para o ateu, as peças vão caindo do nada, por acaso, né? Mas para o cristão, ele sabe que é Deus quem dá aquele empurrão inicial. Deus é o ser causador de todas as coisas. E se não houvesse aquele ser causador inicial que fez e que faz todas as coisas acontecerem, então nada aconteceria. E quando nós olhamos para o sofrimento e para o mal como um todo, é difícil a gente aceitar que é Deus o ser causador de todas as coisas dentro desse contexto, né? Como é que Deus pode ser o ser causador de coisas que são maus, coisas que são ruins? E é isso que Jó não entendia. Agora, eu vou congelar aqui essa imagem e nós vamos ler o capítulo 19 de Jó. Abra sua Bíblia. E diz o seguinte: respondeu Jó. Então respondeu Jó. Só para você ver o contexto aqui, Jó está conversando com Bildade, tá? Um dos seus amigos, o Bildade. E o Bildade encerra a sua conversa no 18, e então Jó responde no 19. E veja a resposta de Jó. Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Eu grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar, as minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou-me a esperança como a uma árvore. Inflou-me contra mim a sua ira, e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho.
e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado, e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele, e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas num livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E depois, revestido este meu corpo da minha pele, a minha carne verei a Deus, em minha carne verei a Deus, e vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como o perseguiremos, a causa deste mal se acha nele. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Jó, ele estava totalmente confuso, sem entender o motivo do seu sofrimento, né? Seus amigos queriam afirmar que era por causa dos seus pecados, mas Jó não conseguia encontrar razão nisso, porque ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus. Uma pessoa que é temente a Deus, ela evita o pecado, não é verdade? Porque o pecado desagrada a Deus. Então, Jó não conseguia entender se ele era um homem que evitava o pecado, por que ele estava sofrendo, que ele sabia que as pessoas sofrem por causa dos seus pecados, mas não era o caso dele. A gente viu uma frase numa das nossas aulas que dizia o seguinte: as ovelhas podem até cair na lama, mas apenas os porcos rolam nela. E Jó não era um porco, Jó era uma ovelha. Ele podia até ter caído na lama algumas vezes, mas ele não era um homem que rolava nessa lama. Ele era um homem que temia a Deus. Não significa que Jó era santo, perfeito e sem pecado, né? O Jó era um ser humano como nós, ele pecava sim, mas ele não era um homem que, por característica comum e corriqueira, o pecado fazia parte da sua vida. Não, ele era um homem temente a Deus, reto e íntegro. E nesse processo de grande sofrimento, Jó ficou totalmente desamparado. Nós vimos nesses versículos do 1 até o 22 que seus irmãos não queriam saber dele, a sua esposa não aguentava ficar com ele, sua esposa não aguentava o mau cheiro do hálito dele, os amigos todos tinham abandonado ele, menos esses 3 que estavam ali. Só que esses 3, o que eles estavam fazendo? Malhando ele, descascando ele, falando: você está errado, é você que é o problema. E ele não aguentava mais ouvir aquilo. E ele não aguentava mais a situação que ele se encontrava, e ele só tinha uma coisa para fazer. Ele só tinha um lugar para correr. E ele expressa isso no versículo 25. Mas o fato é que ele estava num sofrimento tão grande, nem as crianças, que são por natureza inocentes, e se aproximam da maldade tão inocentemente, até as crianças se afastavam dele. Então ele não tinha o amparo, o carinho, a amizade de ninguém. Restava-lhe apenas uma saída. Ele estava como que num beco sem saída.
Ele estava totalmente enquadrado. Ele estava sem recursos, sem solução, sem qualquer fagulha de esperança para essa vida. E, portanto, ele só tinha uma coisa a fazer, que era apelar para o versículo 25, para um Redentor. Eis aqui o principal propósito do sofrimento: fazer-nos voltar para alguém que pode nos ajudar. Porque quando chegamos à conclusão que não temos condições de continuar sozinhos, então a gente se apega em alguém, ou se apega em alguma coisa. Então eu creio que o sofrimento é desenhado por Deus com esse propósito principal, para nos enquadrar e nos deixar numa situação que a gente não tem recurso, não tem saída, e a gente precisa confiar, depender de alguém e não mais em nós. Para muitos, a doença e a proximidade da morte é o mal necessário para que essa conclusão seja alcançada. Qual conclusão? Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho mais o que fazer. Então, para muitas pessoas, a doença e aquelas situações onde a pessoa está próxima da morte é o momento que a pessoa se apega em algo que está fora de si, fora do seu controle. Para outras pessoas, essa conclusão acontece muito mais facilmente, né? Para outras pessoas não precisa de ter doença, não precisa de ter uma situação à beira de morte, mas simplesmente ao ouvir falar do Evangelho, ela aceita. Mas para outros não. Para outros Deus tem que espremer, Deus tem que enquadrar, Deus tem que apertar ao extremo para a pessoa fazer o apelo. E a gente vê aqui que Jó ele faz esse apelo. E é interessante notar que na consciência de Jó, quem estava fazendo tudo aquilo com ele? Quem? Quem era o responsável por tudo aquilo? Veja o versículo 6 que nós lemos. Jó 19:6. Sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Eu grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou. Ele está falando de quem? Deus. Então, Deus é quem estava por trás como o ser causador de todo aquele processo. É verdade que Satanás o afligiu, que Satanás foi um instrumento para causar todo aquele sofrimento. Mas quem deu permissão? Foi Deus. E Satanás não poderia ter feito nada daquilo sem a permissão de Deus. Veja Jó capítulo 1, quem pode ler o versículo 21. Jó capítulo 1, versículo 21. Deixa o seu dedo aí no capítulo 19, mas vamos voltar lá para o capítulo 1 e veja as palavras de Jó nesse versículo 21. Veja, ele perdeu sua família, perdeu seus filhos e perdeu sua saúde. Ele disse, eu vim nu para esse mundo e vou sair nu também. O Senhor deu e o Senhor retirou. Então, na consciência, na concepção de Jó, Jó sabia e Jó confiava na soberania de Deus. Ele sabia que Deus era soberano sobre todas as coisas. E ele não tinha problema em dizer que era Deus quem estava fazendo aquilo. Você e eu temos problema em dizer que é Deus quem está fazendo
muitas coisas na nossa vida. Jó não tinha esse problema. Jó tinha essa consciência e essa confiança na sua soberania. Quando nós estudamos sobre a soberania de Deus, precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas e que Deus criou as coisas como elas são, porque assim fazem parte dos seus desígnios e dos seus propósitos. Quando a gente olha para o mundo, a gente questiona: Deus, por que você fez assim as coisas? Deus quis que fosse assim. A aceitação da soberania de Deus é por demais difícil para o homem, porque fere o nosso orgulho, porque fere a nossa liberdade, fere o nosso raciocínio lógico, porque não é algo que cabe dentro da nossa mente, não é algo que cabe dentro do nosso entendimento. É muito difícil a gente se relacionar com Deus, irmãos. Você precisa concordar comigo que nós estamos nos relacionando com um ser que é Deus, soberano, criador de todas as coisas. Imagina a criatura se relacionar com o Criador. É difícil, porque Deus é sobremaneira muito maior do que nós, muito mais sábio do que nós, muito mais amoroso do que nós somos amorosos para com Ele. Ele é muito, muito mais do que nós. E a gente precisa se relacionar com esse ser, precisa tentar entender esse ser. E, de novo, Ele se revelou o suficiente para que a gente se relacione. E o que Ele não revelou para nós, não cabe a nós entender. Veja esse versículo de Isaías, capítulo 55, versículo 7 e 9. Olha só o que o profeta Isaías fala sobre o homem e Deus e qual é a diferença do homem e Deus. Ela é gritante. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Quem está dizendo é o Senhor. O que você pensa não é o que eu penso. Os seus caminhos não são os meus. Você, ser humano, precisa entender isso. Que você está se relacionando com um ser que é muito maior, que tem caminhos muito diferentes e muito maiores do que os seus. Então você precisa se sujeitar. Você precisa, como ele diz no versículo 7, você precisa se converter, se voltar a Ele. Porque assim diz os céus, assim como os céus são mais altos do que a terra, versículo 9, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, você e eu não podemos achar que nós estamos no mesmo nível de Deus para entender Deus. Não estamos no mesmo nível de Deus. Deus é soberano. Nós estamos num nível bem abaixo. Mas Deus nos ama tanto que Ele se rebaixou a esse nível para a gente poder se relacionar com Ele. Mas nunca ache você e eu que nós temos a altura de Deus. Nunca ache você e eu que nós temos condições de bater papo com Deus como se fosse assim, um amigo com o outro. Não, Deus está muito acima de você. Ele permite você falar com Ele como você fala com um amigo. Mas por que Ele permite? Porque se Ele não permitisse, nós não seríamos reduzidos a nada. Porque é o que nós somos diante de Deus. Nada. Vou deixar esse versículo. Para muitos, Deus é o seu Salvador. Mas, infelizmente, para poucos, Deus é o seu Senhor. E aceitá-lo como seu Senhor envolve aceitar a sua soberania. Vocês estão vendo minhas anotações, né? Deixa eu ver aqui, peraí, onde eu parei? Aqui. Pronto. Aí. Então, voltando, para muitos, Deus é o seu Salvador, né? Mas para poucos, Deus é o seu Senhor. Existe uma diferença
de nós considerarmos Deus e o Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor. Deve ser assim. Mas ser Senhor é um processo. Enquanto que ser Salvador não é um processo, é um ato. Um ato de fé que você confia e Deus ele se torna o seu Salvador. E Senhor, mas esse e Senhor é um processo. E nesse processo de você se colocar debaixo do senhorio de Cristo, do senhorio de Deus, entender a sua soberania está intimamente relacionado com o seu senhorio. Nós não estamos aqui para questionar a Deus, para entendê-lo ou para achar que estamos no mesmo nível de atuação. Nós somos criaturas, nós somos filhos. Um pai não chega para o seu filho, o Darlan não chega para o Calebinho e fala assim, Calebinho, o que você acha aqui sobre isso? Vamos decidir junto o que nós vamos fazer. Não. Darlan sabe muito mais do que o Caleb para decidir e fazer as coisas como ele acha que tem que ser feitas. E nós somos filhos de um Deus que é nosso Pai. E cabe ao filho obedecer. Cabe ao filho se sujeitar. E nós não gostamos disso, porque a gente gosta de sentir que estamos... Eu tenho um chefe atual que... não põe na internet isso, tá? Mas ele não entende português, então eu vou dizer. Mas ele tem uma tendência de ser um pouco assim, olha, você não está aqui para questionar, você está aqui para obedecer. Então ele não leva em consideração o que a gente pensa, ele não leva em consideração a nossa opinião. Ele fala assim, ó, é assim, você faz assim e acabou. Né? Então é ruim a gente ter um chefe assim, porque a gente gosta de participar das decisões, gosta de ser ouvido, gosta de achar que a gente está sendo levado em consideração, a gente gosta de achar que a nossa opinião é importante. Agora imagina esse sentimento nosso diante de Deus. Não pode ter. Não pode ter. Nós chegamos agora num ponto da história de Jó que ele gostaria que fosse esculpido numa rocha, que ficasse gravado numa pedra para todo sempre. Ele diz isso no versículo 23 e 24, né? Depois que ele fala do 1 ao 22 da sua situação lastimável, desamparado, sem carinho, sem amizade de ninguém, totalmente excluído da sociedade, ele chega no versículo 23, ele fala, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas num livro, e elas foram gravadas num livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Quais palavras que ele gostaria que fossem esculpidas na rocha? As palavras que ele vai dizer logo na sequência. E ele diz no versículo 25, 26, 27, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois, revestido este meu corpo da minha pele e em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Essas palavras que ele gostaria que ficassem registradas para todo sempre. A necessidade de um redentor é o princípio mais importante que o homem tem para conhecer e para entender. Isso é o que tem que estar sacramentado na sua consciência, que tem que estar gravado no seu coração, como algo fica gravado numa pedra e nunca mais se apaga, esse princípio de que o homem precisa de um redentor. O homem precisa de um resgatador. O homem precisa entender que ele não pode sozinho, que a ajuda de fora é necessária e bem-vinda. O sofrimento leva o homem a esse ponto de quebrantamento. O sofrimento leva o homem a esse ponto de desespero, a esse ponto de socorro e humilhação, aonde ele entende que ele não pode continuar assim.
E ele apela para um resgatador. Ele apela para um ser, uma coisa que está além dele. Além das suas forças, além das suas capacidades. Resgatador é a palavra, ou redentor, na sua Bíblia, não sei se está redentor ou resgatador, mas é a palavra no hebraico Goel. E Goel era uma pessoa, uma figura de uma pessoa que vinha para resolver grandes problemas. Isso era normal na cultura judaica. Existia essa figura dessa pessoa que estava ali, onde as pessoas recorriam a ela e, por lei, ela era obrigada a ajudar. Era a figura do Goel. E nós vemos isso, por exemplo, na história de Ruth, né? Quando Boaz se torna o Goel para Ruth, provendo alimento para ela, provendo trabalho para ela e provendo, por fim, até o casamento com ela, né? Então ela não tinha mais marido, ela não tinha mais, e uma mulher naquela sociedade sem marido não era nada. Hoje a mulher tem um pouco mais de valor que ela merece. Mas naquele tempo, e em muitas sociedades, a mulher era um lixo. E a mulher só existia porque o homem existia, né? Isso não é o conceito bíblico. A mulher tem valor diante de Deus, assim como o homem tem valor. Mas ela, tendo sido estando viúva, não tendo para onde correr, onde ela estava vivendo, estava uma extrema fome, ela teve que mudar daquela cidade e ir para outra cidade para buscar alimento. E lá ela encontrou o Boaz. O Boaz deu para ela trabalho, o Boaz deu para ela alimento, deu para ela favor e, por fim, se casou com ela, cumprindo a lei do levirato. E esse foi um dos nomes, inclusive, que foram dados para Deus. Deus é chamado pelo seu povo de Goel. Abra sua Bíblia em Isaías 54, versículo 5. Sim. Ele resgatou também a propriedade deles que tinha sido perdida. Capítulo 54, como é que Deus é chamado com relação ao seu povo? Ele diz assim, o profeta Isaías diz: não temas, Isaías 54, versículos 4 a 7. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Goel, Redentor. Que é chamado, ó Deus, de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus, pois um breve momento te deixarei, mas de grandes misericórdias te recolherei. Veja que interessante, por um breve momento te deixarei. Isso é sofrimento, né? Mas com grandes misericórdias te recolherei. Exatamente. E Israel, aqui está falando de Israel, né? Israel hoje ela está desamparada por Deus, né? Mas vai haver um momento onde Israel vai ser resgatada, vai ser salva e vai estar casada novamente com Deus, e isso vai se cumprir com grandes misericórdias te recolherei. Veja também Jó, capítulo 11, versículos 7 a 10, diz assim: porventura alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Esse versículo aqui era para estar junto com o outro de Isaías, tá? Está no lugar errado aqui. Aquele de Isaías que ele fala que os seus caminhos não são os meus caminhos, meus pensamentos são mais altos do que os seus. Olha o que Jó também fala sobre Deus, né? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria,
que poderás tu fazer, homem? É mais profundo do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. E se ele passar a aprisionar ou chamar a juízo, quem o impedirá? Ninguém pode impedir a mão de Deus. Agindo eu, Deus disse, quem impedirá? Então, a soberania de Deus é assim. E quando nós pensamos que no meio de todo o sofrimento, Jó clama pelo seu resgatador, mas ele clama, como que ele clama? O versículo 25 diz, porque eu sei, é um clamor de convicção, de certeza, é um clamor de confiança, não é, talvez, pode ser que o meu Redentor vive, pode ser que alguém vai vir me resgatar, não, eu sei que o meu Redentor vive. Agora veja que interessante, ao mesmo tempo que Deus o espremia, que ele disse antes, que é Deus quem está me espremendo, né? Deus quem está me enquadrando. Ao mesmo tempo que ele sabia que era Deus quem estava devorando a sua carne, palavras que ele usa no versículo 22, porque me perseguis como Deus me persegue e não cessais de devorar a minha carne? Ao mesmo tempo que Deus fazia isso, nós vemos que o resgatador que Jó esperava, não era outro ser humano, pois ele sabia que nenhum ser humano podia o livrar daquela situação. O resgatador que Jó esperava era divino. Olha que interessante. O mesmo Deus que impõe o sofrimento é o mesmo Deus que te dá a libertação, que te dá o resgate, que te dá a redenção. O mesmo Deus. Veja que na sua Bíblia o Redentor está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Maiúscula, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor com letra maiúscula. Então não era qualquer Redentor. Não era qualquer outro homem que vivesse ali com ele, na sociedade dele, que pudesse vir ao resgate dele. Era o resgatador. E ele diz, e era um resgatador divino, porque ele diz no 26, depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne eu verei a Deus. Então, ele esperava por um Redentor divino, porque ele entendia que apenas Deus poderia o livrar da morte. Os médicos humanos, sim. Poderia Jó estar referido também ao Redentor Cristo como Salvador? Sim. Sim. Sabe por que cabe, Divan? Essa é uma excelente pergunta e no momento certinho. Dúvida vinda do Espírito Santo. Olha só. O versículo 25 diz assim, sabe que ele estava falando de Jesus Cristo? E não só do ser divino Deus? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Percebeu? Ele se levantará sobre a terra. Ou seja, ele está dizendo aqui de um resgatador da terra, mas que era divino e que ele ia se levantar da terra. A ressurreição de Jesus. Então ele estava esperando uma figura de um Deus que viria ao seu encontro, que é o que Jesus fez. Ele é Deus que veio ao nosso encontro. E que morreu por nós, e que foi sepultado e ao terceiro dia se levantou da terra. Era esse Redentor que Jó esperava. E então eu creio, Edvan, que ele estava se referindo à pessoa de Jesus. As pessoas do Antigo Testamento em si, eles já tinham isso incutido neles, né? Não sei se tinha a ver com a profecia que já foi feita no Éden, né?
da mulher ia vir aquele que pisar na cabeça da serpente, mas eles já tinham isso embutido nele, mesmo vivendo debaixo de um breu, né, muito mais resistente. Então, bem mais fácil a gente compreender. Nós temos o Novo Testamento, nós vivemos numa dispensação onde a pessoa de Jesus Cristo é claro. Hebreus fala que ele é a expressão exata do ser de Deus, que esse homem Jesus Cristo, ele é Deus, e tem todo o Novo Testamento para explicar quem é Jesus. Mas os irmãos do Velho Testamento não tinham isso, viviam debaixo de uma escuridão que muito maior do que nós vivemos. Mas o Caleb levantou bem. E a gente se pergunta, como é que Jó ficou sabendo de Jesus? De onde veio essa informação? Mas desde Gênesis 3:15, essa informação está lá desde o começo. Jesus está prometido em Gênesis 3:15, a primeira promessa bíblica que existe em todo o Velho Testamento, e toda a Bíblia, a primeira promessa é a promessa de Jesus, que é Gênesis 3:15, que da mulher viria aquele que ia pisar na cabeça da serpente, e que ia pisar no problema que foi causado por o homem. Ia vir através desse homem, dessa semente, que é Jesus Cristo. Claro que em Gênesis 3:15 não está lá o nome de Jesus Cristo tão explicitamente, mas quando você vai lendo toda a história bíblica, e por isso que a Bíblia é tão bela, porque conforme você vai lendo e vai estudando, ela vai se revelando e vai se complementando e vai se enriquecendo. E é um estudo que não tem fim. Você e eu podemos vir aqui todo domingo à noite, domingo de manhã, você pode vir aqui quarta-feira, você pode vir... Se tivesse culto todo dia nessa igreja, você podia vir todo dia aqui estudar a Bíblia e você nunca ia chegar a esgotar o conhecimento e o valor que a palavra de Deus tem. Porque ela revela Jesus. E você deve gastar a sua vida estudando a Bíblia. Porque você vai estar gastando a sua vida conhecendo Deus. E a gente dá tão pouco valor para isso. A gente reserva tão pouco tempo para isso. Às vezes a gente até nem vem na igreja por coisas tão banais. E a gente está desprezando esse conhecimento. E é triste quando nós deveríamos estar dando valor para conhecer cada vez mais essas promessas, esses versículos como Jó 19:25, e está aqui que a gente nem percebe que fala de Jesus Cristo, que por fim se levantará sobre a terra. É desse Redentor que Jó estava esperando. E os médicos humanos, com toda a sua habilidade de fazer maravilhas com a ciência, e olha que eles estão fazendo maravilhas, né? Coisas impressionantes, que a medicina e a ciência já está alcançando, né? Mas nenhum desses médicos ou cientistas pode dizer e fazer o que Jesus disse para Lázaro: sai, levanta. E Jó sabia que não existia nenhum resgatador humano que podia o livrar da morte. Mas ele sabia que tinha um que podia livrá-lo da morte. E o que Jó estava esperando era a morte. Estava à beira da morte, estava no precipício. Uma doença que o excluiu da vida humana, da sociedade, né? Então nós vemos que Deus é, ao mesmo tempo, o causador do sofrimento e também o libertador desse mesmo sofrimento. Enquanto a justiça de Deus paira sobre nós com ira e consequência de morte, o seu amor e a sua graça são reveladas em Jesus Cristo, nos concedendo paz e vida. Então, o mesmo Deus que nos condena à morte e nos condena à ira de Deus, o mesmo Deus que nos concede a paz e a vida. É Deus quem fecha a porta e o mesmo Deus que abre a porta. Veja Jó capítulo 5.
versículo 18 de Jó, capítulo 5 e 18, diz: porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Jó, capítulo 5, versículo 18. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação, não a temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo. Vejam a situação ambígua, né? De ferida, mas de cura dessa ferida. De feras que são colocadas para nos devorar, mas livramento ao mesmo tempo dessas feras. Então veja que esse é um princípio que nos explica também a razão do sofrimento. Deus nos coloca, impõe sofrimento para que a gente experimente também a sua libertação. Nós não saberíamos o que é a libertação se nós não estivéssemos aprisionados. Nós não saberíamos o que é o bem se não existisse o mal. Então veja, Deus criou as coisas de uma forma que nós podemos entender esses opostos. E a gente só entende os opostos quando os opostos existem. Não dá para a gente entender uma coisa, a discrepância da outra. Uma moeda tem sempre 2 lados. Então, para mim está muito claro que é Deus quem muitas vezes cria o sofrimento para que a gente apele ao resgatador. É isso aqui que Jó está nos revelando. Para mim está muito claro que o pecado veio a existir sobre a permissão de Deus para que Jesus Cristo viesse a existir. Não haveria necessidade de Jesus se não existisse pecado. Para que graça se não existe condenação, se não existe pecado? Você e eu não conheceríamos o que significa graça, o que significa amor, o que significa paz, se a gente não experimentasse ira, desgraça, falta de amor. Percebe-se? Então, eu lutei muito com o entendimento da existência do mal diante de um Deus que é um Deus bom, né? Mas o que a gente tem que entender é que esse mal, ele é provisório. E o nosso conceito de mal é diferente do conceito de Deus. E o mal que nós podemos estar experimentando agora, ele é apenas passageiro. O final de tudo caminha para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Veja a história de José. Quantas coisas ruins José não sofreu. Foi traído pelos seus irmãos, foi vendido lá como um escravo, jogaram ele numa cisterna, levado como escravo lá para o Egito. Lá no Egito eles mentiram sobre ele foi parar numa cadeia. Tantas coisas ruins que aconteceram com Jó, mas isso é a história que foi se desdobrando, um dominó que foi caindo atrás do outro, e no fim, aonde José foi parar? Braço direito de Faraó. Ele era o segundo homem em comando. Acima dele era só Faraó. E aí a gente vê no final da história de Gênesis 50, 51, os irmãos de José voltando para o Egito, por quê? Procurando comida. Quem que impôs aquela fome naquela região onde os irmãos de José viviam? Eu creio que Deus. Para que eles saíssem dali e fossem até o encontro de José. E as falas de José são: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Então, o que para nós parece mal, para Deus é só um pedacinho do quebra-cabeça que no final vai resultar um bem maior.
Veja que o sofrimento da nossa vida, Paulo fala isso, o sofrimento que nós estamos experimentando nessa vida não há de se comparar com a glória que nós vamos experimentar. Então entenda isso, Deus é soberano. E o sofrimento que você pode estar experimentando, a adversidade, ela tem um propósito. É que nós não enxergamos o longo prazo, nós não enxergamos como Deus enxerga a visão do todo. A visão do todo de Deus é um quadro maravilhoso, é uma pintura, é uma obra de arte. A gente só vê algumas pinceladas da história. Deus vê o quadro todo. E quem somos nós de achar que essa pincelada está feia, ou está torta, ou está com a cor errada? Deus é o pintor desse quadro da história da nossa vida, da história da humanidade. Deus é o pintor e Ele sabe o que está fazendo. E nós podemos encerrar então vendo que Jó esperava. O que Jó esperava do seu resgatador? A gente vê que ele esperava, ele clama por um resgatador e ele clama por algo. Ele espera por algo. E a gente vê que é a ressurreição. Olha só, voltando lá para Jó, para a gente encerrar com esses pensamentos. Ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu conheço, meu Redentor está ali e que por fim se levantará sobre a terra. E depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Olha só, ele está dizendo do seu corpo que vai ser restaurado, revestido de carne. O meu corpo será revestido da minha pele, e em minha carne verei a Deus. 27. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, não outros. Esses olhos aqui, esses olhos de carne, eles que verão a Deus. Então não vão ser olhos espirituais, não vão ser olhos, vão ser esses olhos. Vai ser essa carne que vai ser restaurada e essa carne vai ver Deus. Verão, os meus olhos o verão, não outros, e de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Ou seja, Jó estava sentindo saudade desse momento, né? Que ele nem tinha experimentado ainda, mas ele já tinha saudade. Esperando por esse momento onde ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que ele ia virar pó, mas que esse pó seria restaurado e que a sua vida seria reconstituída, a sua carne seria refeita, ele seria ressurreto e ele, com seus próprios olhos, não outros, ele veria a Deus. Então o que Jó estava dizendo aqui, ele estava falando sobre a ressurreição. E essa é o sofrimento final do homem, é a morte física, né? Mas ele entendia que isso era apenas um pedaço do quebra-cabeça, que depois dessa morte, desse sofrimento, desse sepultamento, desse tempo de pó que nós vamos ficar, depois vem a ressurreição. Depois vem o quadro pintado e belo, que é a restauração de todas as coisas. E veja no capítulo 16... Isso não é uma coisa que só apareceu aqui em Jó 19. Se você olhar no capítulo 16, ele já tinha essa esperança. Veja, a gente encerra com esses versículos. Desculpa, eu avancei um pouco do horário. Capítulo 16 de Jó, versículo 19. Já agora sabei que a minha testemunha está nos céus, e nas alturas quem advoga a minha causa. Então Jó tinha esperança de alguém nos céus que estava advogando pela sua causa. Alguém que estava o defendendo. Ninguém estava defendendo Jó ali. Nenhum dos seus amigos, nenhum dos seus familiares, nem a sua esposa, ninguém, todo mundo abandonou, mas tinha alguém que estava do lado dele ainda, advogando por ele nos céus. Jó 16 e 19. Olha só o 20. Os amigos zombam de mim,
Mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que Ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus, e do filho do homem contra o seu próximo. Então, existe um resgatador, só um segundinho, que mantém o direito do homem diante de Deus. Esse é Jesus Cristo. Esse é o advogado que está nos defendendo, que está nos representando diante de Deus e que está trazendo de volta os nossos direitos. Nós não temos direito nenhum diante de Deus, mas Jesus é o mediador que faz interligação e que faz intercessão por você e por mim diante de Deus. Mary? Esse final do seu comentário me fez lembrar só da primeira estrofe de uma música. E resume isso que você falou, eu amo muito essa canção. Diz assim, só para acrescentar: vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e anidará, nos revigorará e viveremos diante dele. Acho que resume esse pessoal. Amém. É um ótimo resumo e a gente encerra com isso. Desculpa, só mais um versículo. Veja o capítulo 17, versículo 3. Não consigo me segurar. Olha só, o versículo 3 do capítulo 17. E aí eu prometo que a gente termina. Dá-me, pois, um penhor. Seja o meu fiador para contigo mesmo. Um fiador para contigo mesmo. Então é Deus quem impõe uma dívida e é Deus quem provê o fiador que nos isenta do pagamento. Percebeu? Então, ser o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Então não tem mais para onde o homem correr. Ele precisa se apegar a esse fiador, a esse resgatador, a esse redentor, a esse advogado que é Jesus Cristo. Até a figura do Espírito Santo, de repente, né? Mas é isso, irmãos. Está escrito na pedra. Está escrito na pedra. O homem precisa de alguém para ajudá-lo. E este alguém é Jesus Cristo. E para o homem entender isso, existe muitas vezes o sofrimento. E, Julie? Ixi, será que eu consigo falar? Fala. Não, eu me converti aos 11 anos. Aqui na igreja, quando meu avô estava pregando, e ele falou sobre o inferno. E aquilo lá me aterrorizou de uma tal forma que eu falei, eu não quero ir para esse lugar. Então, assim, eu vejo como Deus me colocou num lugar muito melhor hoje. Entendeu? Ao lado das pessoas que eu amo. Glória a Deus. Amém. Amém. Então, graças a Deus pelo capítulo 19 de Jó. E vamos agradecer a Deus porque Ele é o nosso... Ele concedeu um redentor, um resgatador para nós. E vamos aceitar que Ele também impõe sobre nós, muitas vezes, o sofrimento. Mas é para a gente entender isso. É para a gente entender isso. Viu, né? Lá no antigo não se falava tanto. Aqui era... Sim. Posso falar? Pode. Eu tenho esse hábito, né? No fim da pregação, faço algum comentário. Mas eu sinto muito abençoado pelo fato que aqui nessa igreja ainda continua gente estudando e divulgando a Bíblia. Quando isso parar, pode fechar essa porta aí. Porque a igreja perdeu seu foco, sua importância, sua missão, que ser luz na escuridão até o Senhor voltar. Nós vivemos numa época de escuridão espiritual, falta de conhecimento da Bíblia. Eu gastei 5 horas de ontem à tarde até hoje cedo de madrugada
ouvindo 5 pregações de 1 hora cada, onde o pregador nem mencionou a Bíblia. E é um homem de muita importância na história da igreja da Inglaterra. Um modernista, um homem que, como Julie citou, o inferno. Nele que o inferno existe. Como é que pode um homem em alto comando numa igreja, numa denominação, dizer isso em público por rede de internet? E ainda bem que tinha alguém que posteriormente postou uma mensagem para contestar a argumentação filosófica de um líder de grande igreja. E numa igreja simples, como o Jardim Sacana aqui, certo? Está divulgando a palavra de Deus. Graças a ele por isso. E só mais intensamente que a leitura do capítulo 16, o João ficou citando Jó 9, não, mas é 19. 19. É? 19. Você falou 19? Olha, o velho está ficando surdo. Então, em versículo 19 diz: já agora sabei que a minha testemunha está no céu, nas alturas, quem advoga a minha causa. E foi muito importante que a Carol, que está estudando advocacia, foi procurar nesse versículo sobre quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Esse foi testemunho desse homem Jó. Jó, só mais uma. Jesus está advogando no seu próprio tribunal. É. Está de plantão lá. A hora que nós chegar, ele está lá. Vamos orar? Caleb, você encerra para a gente? Senhor, obrigado pela oportunidade de escutar a tua palavra. Sabemos que ela é tão rica, tão maravilhosa. Obrigado porque nós podemos estudar. Obrigado porque nós temos a Bíblia aqui conosco completa em nossa língua. Te agradecemos pelos irmãos que foram mártires, os irmãos que sofreram para que a palavra chegasse à nossa mão e pudéssemos conhecer mais o Senhor. Queremos agradecer pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, que foi nosso Redentor, que foi nosso Salvador e nos trouxe, Senhor, hoje a enxergar, a ver o Senhor. E nossa esperança também é a mesma de Jó, que no último dia sejamos ressuscitados, ou com esse corpo mesmo, Senhor, vemos o nosso Redentor vindo nos buscar. Em nome de Jesus, que essa possa ser a nossa esperança. Nós oramos. Amém. Amém.